Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem, tenham tido uma ótima semana, que tudo tenha corrido certo para vocês. E sobre o caso de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa um pouco diferente do que eu estou acostumada a fazer aqui no podcast. Esse caso é um caso sobre um exorcismo e eu não costumo falar sobre essas coisas aqui muito, principalmente porque mexe com religião, então é uma coisa muito complexa para se falar. Então, mas eu quis trazer porque eu ouvi essa história e eu fiquei bem pasma com tudo que aconteceu. Então eu espero que vocês gostem desse conteúdo que eu tô trazendo para vocês. Então vamos ao episódio de hoje. Antes de começar o episódio, queria deixar aqui alguns avisos. Iremos abordar depressão, ansiedade, exorcismo e a morte de alguém por maus cuidados. Então, se você não se sentir confortável com esse tipo de conteúdo, eu peço que vocês não escutem esse episódio de hoje. O episódio de hoje é sobre Anneliese Mitchell. Anneliese Elizabeth Mitchell, nascida no dia 21 de setembro de 1952, uma virginiana vinda da Alemanha. Para aqueles que conheciam Anneliese, descrevem ela como uma mulher muito inteligente, bem reservada, aquelas garotas bem tímidas até para falar com as pessoas, o que eu me identifico muito no caso, já que eu sou muito tímida, extremamente tímido, gentil, educada e bem religiosa. Ela foi criada principalmente pelas suas 3 irmãs em uma cidade que eu não vou conseguir pronunciar o nome porque é um nome muito difícil em alemão. Os pais de Anneliese eram muito religiosos e lhe deram uma educação extremamente católica, fazendo com que ela fosse uma católica também, bem fervorosa. A religião vai ser uma coisa muito predominante nesse caso, que torna tudo isso mais interessante. Mesmo que as suas irmãs fossem saudáveis, Anneliese tinha uma resistência menor a doenças na infância em comparação com suas irmãs. É descrito no livro do caso de hoje que ela adorava cantar e tocar acordeão no piano. Ela é descrita como uma boa estudante. Os professores sempre tinham coisas boas para falar nela. E um dia ela esperava se tornar uma professora também. Os pais dela eram bem rígidos e protetores com as filhas deles. Tudo ia bem na vida de Anneliese, até que ela se tornou uma adolescente de 16 anos. Ela começou com simples desmaios. E uma certa noite, depois de um desses desmaios, ela acordou e não conseguiu se mover. Parecia que tinha uma força pressionando ela para baixo, a respiração dela ficou difícil de controlar e a língua dela era como se estivesse paralisada. Tudo parece estar indo bem para ela. Quando, quase 1 ano depois, ela estava na escola e ela sofreu uma grave convulsão. E logo após esse episódio, ela foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal, que é uma condição que há um mau funcionamento do cérebro causado por uma emissão de sinais, descargas ou impulsos elétricos incorretos emitidos pelos neurônios do cérebro. Os sintomas da epilepsia estão relacionados ao tipo de epilepsia que o indivíduo possui. Então, a pessoa pode ter um ataque epilético caracterizado por crises convulsivas que envolvem espasmos e contrações musculares no corpo todo, salivação excessiva e respiração ofegante, ou uma crise de ausência, que é quando a pessoa fica com um olhar fixo e não se comunica com as pessoas ao seu redor. Ou as crises parciais simples, que é caracterizada por distorções da percepção de si mesmo e a pessoa perde temporariamente a habilidade de controlar ou ter consciência dos seus movimentos. Ou a crise parcial complexa, que é quando a pessoa perde consciência por completo. A maior parte dos casos de epilepsia é de origem desconhecida. Anneliese tinha, pelos sintomas que eu li sobre o caso, as convulsões dela, ela perdia a consciência, então seria possível que ela estava tendo uma crise parcial complexa. 1 ano depois desse incidente, ela acordou depois de ter tido uma convulsão e ter feito xixi na cama. Então, o corpo dela teve uma série de convulsões enquanto ela estava consciente, onde ela tremia por inteira. E isso faz com que as pessoas próximas dela acreditassem que ela estava possuída. Eu sei, podem revirar os olhos agora ou mais tarde, mas iremos abordar esse assunto. No nosso caso de hoje vai ser um lado bem extremo dessa situação. Devido às suas convulsões, Anneliese começou a rezar, pedindo para que as coisas melhorassem para ela. Mas durante suas orações, ela começou a ter alucinações.
Além das alucinações e frequentes convulsões, em 1973, Annelise foi diagnosticada com depressão, considerando o suicídio, e começou a ouvir vozes que diziam que ela estava condenada e que ela iria apodrecer no inferno. Seu comportamento foi ficando cada vez mais bizarro com o passar do tempo. Ela começou a andar nua pela casa, fazia suas necessidades em qualquer lugar, rasgava suas roupas, comia carvão e insetos como moscas e aranhas, chegou até mesmo beber sua própria urina. Fui pesquisar sobre alucinações em casos de epilepsia e descobri um artigo que é bem legal que fala sobre isso. Entre os anos de 1950 e 1960, os aspectos psiquiátricos da epilepsia foram redescobertos, principalmente nos portadores de epilepsia do lobo temporal do cérebro, que é o caso de Annelise. Um pesquisador, Schaller, na década de 60, interligou a epilepsia com a esquizofrenia. Esse pesquisador descobriu e descreveu 2 casos que aconteceram em Londres, aos pacientes que sofriam de epilepsia e apresentavam episódios de psicose chamada de esquizofrenia-like, que são com as seguintes características: paranoia, alucinações, delírios, comportamentos desorganizados com ausência de sintomas catatônicos, oscilação de humor, embotamento afetivo menos intenso que o observado na esquizofrenia clássica. Com esses episódios ficando cada vez mais severos, os pais de Annelise levaram a menina para diversos médicos e muitos não sabiam o que tinha de errado com Annelise. Fizeram diversos exames nele, mas nada parecia normal, até que um dos seus eletroencefalogramas deu uma alteração significativa que indicava que ela estava sofrendo de epilepsia mesmo. Então, ela foi prescrita com anticonvulsionantes. E uma coisa que a mãe dela nunca gostou, da quantidade de remédio que sua filha tomava e nada a ajudava. Mesmo que o médico tenha prescrito um remédio para parar as convulsões, não surtiu nenhum efeito nela. Ela continuava a ter uma piora clínica bem severa. Depois da visita ao médico, Annelise voltou para a escola, mas ela não estava se sentindo muito bem. Ela reclamou bastante de dores de garganta, o que fez com que suas tonsilas ou as famosas amígdalas fossem removidas e, consequentemente, levou ela a contrair pleurisia e pneumonia. Ela teve que parar de ir para a escola de novo e ficar um tempo em isolamento em casa devido à doença. Ela não teve nenhuma melhora e ela foi admitida num hospital especializado em doenças do pulmão. Ela ficou um bom tempo sendo tratada por lá e, consequentemente, ficou tendo suas convulsões. E depois de muito tempo sendo tratada em um hospital, Annelise voltou para casa e suas irmãs notaram uma diferença gigantesca em sua irmã. Ela estava bem temperamental e se comportando de um jeito bem diferente. Não está claro quando exatamente as alucinações começaram, mas durante a estadia no hospital que ela estava sendo tratada, ela começou a descrever para o seu médico, em setembro de 1973, que ela estava vendo rostos demoníacos. Ela disse que via esses rostos demoníacos com frequência, e que o demônio estava dentro dela e ela se sentia vazia por dentro. Ela começou a ouvir esses demônios sussurrando em seu ouvido, dizendo que ela ia queimar no inferno. Por mais que ela rezasse, essas vozes não iam embora, o que fez com que Annelise se tornasse cada vez mais religiosa e acreditar ainda mais que algo além da sua doença física estava atormentando sua vida. Mesmo com tudo isso acontecendo, Annelise voltou para a escola e, por mais que a ansiedade de voltar depois de passar por tudo isso que ela passou e ainda passava era enorme. Muitos amigos escreviam que ela estava muito mudada, que ela se tornou muito mais tímida, mais religiosa do que o normal, e ela nunca comentava sobre o tempo que ela ficou internada no hospital para seus amigos. Se sentindo sozinha e não estando bem mentalmente e fisicamente, as notas de Annelise sofreram com isso também. E com o tempo, Annelise acabou desenvolvendo um quadro depressivo e achava muito difícil se concentrar nas coisas que ela tinha para fazer e principalmente estudar. Em junho de 1973, Annelise teve um outro episódio de crises epilépticas. Ela ficou exausta e apática, sintomas muito comuns em pessoas que sentem depois de terem uma convulsão. Depois desse episódio, os pais de Annelise levaram ela para um médico de novo, e ela mudou sua medicação para uma chamada de zeotropio ou Dilatin, que é uma medicação utilizada principalmente para variados tipos de convulsões. Também é um medicamento para arritmia e um relaxante muscular. E como todo medicamento, tem diversos efeitos colaterais, como, por exemplo, podem afetar o sistema nervoso central
e seu sistema cardiovascular. Pode causar dores de cabeça, insônia, entre outros efeitos. Então, o médico de Annelise quis fazer um check-up com ela diversas vezes para saber como ela estava lidando com os efeitos colaterais e ver se as crises estavam melhorando. Ela ainda teve várias crises de ausência e enrijecimento do corpo todo, mas mesmo assim, o médico dela acreditou que, não tendo crises convulsivas, já era uma grande vitória, e ele acreditou que suas crises estavam sendo controladas pelo medicamento. Na primavera de 1973, Annelise começou a ouvir batidas em seu quarto. A mãe dela não acreditava nela, mas foram com ela até o médico para checar se ela estava com algum problema auditivo, mas foi constatado que ela não tinha nenhum. Annelise começou a contar para seus pais sobre os rostos demoníacos que estavam ficando cada vez mais frequentes e as vozes que diziam para ela que ela iria queimar no inferno. O pai de Annelise acreditava que sua filha estava tendo um quadro de epilepsia e um dia ela ficaria bem, mas a mãe dela era uma história completamente diferente. Ela acreditava que Annelise estava possuída. A mãe de Annelise contou para o marido que viu a filha olhando para a imagem de Nossa Senhora com um olhar de puro ódio e seus olhos estavam negros. Mesmo com tudo isso acontecendo em sua vida, Annelise conseguiu se formar na escola. Mas para ela não foi uma alegria. Fazia muito tempo que ela se sentia infeliz e preenchida em sua vida. Em uma das cartas que ela escreveu, ela disse: "Eu não ligo mais para nada. As coisas estão ficando cada vez piores. Eu me tornei completamente apática durante esses anos, sem interesse em nada do que está acontecendo ao meu redor. Eu sinto que eu estou no fundo do poço." Ela chegou a comentar com seu médico sobre os pensamentos suicidas tinham voltado. Vendo que sua filha não estava bem, o pai de Annelise teve uma ideia que ele achou que poderia ajudar sua filha a se animar um pouco. Ele pensou que uma viagem para San Damián poderia ser um bom momento para sua filha. Quando eles chegaram lá, Annelise não conseguia entrar no santuário que tinha em San Damián. Ela disse que o solo de lá queimava como fogo debaixo dos seus pés. Ela tentou entrar no santuário, mas ela não conseguiu passar do jardim. Ela também disse que ela não conseguia olhar para as imagens santas que tinham no local. Uma amiga da família que foi nessa viagem ofereceu água benta para Annelise por diversas vezes, mas ela não conseguiu beber porque disse que a água cheirava mal. O pai dela comprou uma medalha para ela, mas ela não conseguiu usar, porque ela falava que aquilo pressionava tanto no seu peito ao ponto dela quase não conseguir respirar. A amiga da família que também estava com a medalha de algum santo por debaixo do seu vestido, e Annelise arrancou com as suas mãos e quebrou a medalha. E ela também atacou essa amiga da família e quebrou o rosário dela. Todos que estavam nessa viagem com ela falam que Annelise não estava dentro de si naquele momento e naquele santuário. Ela parecia ser outra pessoa. Annelise estava bem inquieta e o pai tentou abraçar a filha para que ela se acalmasse, mas nada adiantou. Então, a amiga da família sugeriu que eles rezassem por ela. Mesmo com todos os ataques que Annelise fez a essa amiga da família, a tia, as duas viraram grandes amigas e ela confidenciou tudo para essa amiga. Todas as vezes que ela não tomava o remédio, ou das vezes que ela via rostos demoníacos ou ouvia as vozes sussurrando no seu ouvido. Ela até mesmo relatou para essa amiga que foi visitada por Jesus e Maria em diversas ocasiões também. A medicação utilizada por Annelise fez com que ela se sentisse mais depressiva e cansada, mesmo que isso não conste nos efeitos colaterais adversos do medicamento. E é quando Annelise sugeriu para sua mãe que eles deveriam entrar em contato com o padre, já que para eles a medicação não estava funcionando e já que Annelise falava que ainda via rostos demoníacos e tinha aquelas paralisias do sono, o que a deixava ela mais aterrorizada. A amiga da família, que acabou se tornando amiga íntima de Annelise, a tia, sugeriu um padre para que pudessem conversar e pedir aconselhamento. Os pais de Annelise e ela mesma escreveram diversas cartas pedindo conselho do padre e marcaram um encontro com ele para conversar mais sobre o que estava acontecendo com Annelise. E nessa primeira reunião com esse primeiro padre, eles falaram principalmente sobre a viagem que eles tinham feito para San Damián e que eles suspeitavam que Annelise estava sendo possuída. Mas o padre, assim que encontrou Annelise, viu ela como uma garota normal.
talvez um pouco tímida, mas nada que indicasse que ela estava possuída. E ela deveria ir atrás de um especialista em convulsões para tratar de seus problemas. Não satisfeitos com a resposta do primeiro padre, eles foram atrás de um padre jesuíta, que o médico de Anneliese havia falado para eles sobre. E o padre Roderick, que era um padre exorcista, que tinha diversos livros publicados sobre o assunto. A tia, a amiga da família, escreveu uma carta para o padre Roderick e contou sobre o que aconteceu em Saint-Damien para ele. Ele pediu que eles escrevessem tudo o que estava acontecendo com Anneliese. A resposta dele foi que ele via sim algumas indicações de que Anneliese pudesse estar possuída, mas devido à sua idade avançada na época, 79 anos, ele não poderia estar envolvido em um exorcismo dessa forma, porque exige muito fisicamente de um padre fazer um exorcismo. Então o padre Roderick sugeriu um outro padre para que Anneliese pudesse conversar sobre tudo o que estava acontecendo. E a família dela e a própria Anneliese não iriam deixar que isso desanimasse eles. Eles estavam crentes de que ela estava possuída e só um padre poderia ajudar no caso dela. Anneliese viu esse padre, que foi recomendado para ela diversas vezes, desde 1973 até 1975. O padre achou que ela era uma menina gentil, que era de uma família bem fervorosa. Anneliese contou para o padre que ela não tinha mais o ego dela. Ela tentou escrever os rostos demoníacos para o padre, mas não conseguiu descrever com detalhes para ele. Ele então sugere para ela ver um neurologista, porque é óbvio, né? Mas enfim. E Anneliese fala para ele que ela já tinha ido ao neurologista e já há um certo tempo, e ele não estava conseguindo ajudar ela em tudo o que ela precisava. Os pais de Anneliese contaram para o padre como ela era desrespeitosa com as imagens sagradas e houve momentos que o cheiro de fezes ou algo queimado estava no quarto onde ela estava. Mas o padre que conversou com Anneliese 10 vezes no total durante esse tempo nunca presenciou nada do que a família ou Anneliese testemunharam. Eles então rezaram juntos um rosário e durante esse tempo ela estava calma e tranquila e não demonstrou nenhum comportamento que levaria ele a suspeitar que ela estava possuída. Enquanto isso, um outro padre comentou com o padre Ernest Alt que havia uma garota em um grupo que foi para Saint-Damien que estava possuída e diversas vezes eles discutiram sobre o caso dela em conversas paralelas. O padre Alt vai ser muito importante nessa história que eu estou contando para vocês agora. Semana depois de conversar com um padre amigo dele, ele se encontra com Anneliese pela primeira vez. Ele descreve ela como uma pessoa bem pálida e séria. O padre acreditava que ela estava em busca de alguém que acreditasse no que ela estava dizendo. O padre Alt e seu colega fizeram diversas perguntas para Anneliese e determinaram que existia a possibilidade de ela estar possuída. Durante essa conversa com o padre, é descrito que o rosto de Anneliese simplesmente mudou. Os olhos dela escureceram e ela teve uma crise de ausência na presença de todo mundo. Anneliese contou depois que ela estava sendo molestada por demônios. Depois o padre deu a bênção nela, ela simplesmente teria voltado ao normal. Anneliese estava se sentindo melhor no outono de 1973, em outubro. Ela se registrou em uma universidade para cursar o que seria o equivalente a ser professora e teologia. Ela se instalou em um hostel para católicos que ficava perto da universidade e não deixava de frequentar diversas igrejas em busca de oração para que sua condição melhorasse. O padre Alt às vezes perguntava para ela sobre o resultado que os médicos diziam quando ela os visitava, e ela sempre relatava que a condição dela parecia com epilepsia, mas que não era epilepsia. Em novembro daquele ano, Anneliese se encontra com Peter. Eles tinham diversas matérias juntos e acabaram se conhecendo e namorando. Os amigos de Anneliese notaram uma grande diferença na sua amiga depois que ela conheceu Peter. 2 semanas depois deles se encontrarem, Anneliese disse para Peter que eles não deveriam mais se ver. Ela disse para ele que ela estava muito depressiva, que o corpo dela ficava duro, tentando explicar suas crises para ele. Foi bem difícil para ela explicar tudo para ele, mas Peter foi bem persistente e quis ficar com ela. Ele falou para ela que deveria ter algum médico que poderia fazer alguma coisa por ela, mas ela acreditava que nenhum médico poderia ajudar ela. Anneliese disse ainda para Peter que ela gostava dele, mas que ela não achava o certo ficar com ele quando ela não conseguia sentir por ele o que ela normalmente sentiria se ela estivesse bem. Então, Peter leva Anneliese para ver um outro médico, e ele descreve a condição dela para o médico, dizendo que ela estava muito deprimida.
e que ela não tinha vontade nenhuma e que ela não conseguia se concentrar. O médico fez diversas perguntas sobre o relacionamento dela com os pais e ele achou que ela estava sofrendo de uma neurose causada por uma dominância dos pais, a quem ela supostamente odiava porque eles não autorizavam ela a ter um namorado. Baseado nos sintomas que Annelise descreveu para o médico, ele também achava que ela tinha epilepsia devido às convulsões, e ele sugeriu que ela fosse para uma clínica em uma universidade especializada em neurologia. No outro dia, Annelise foi para essa universidade fazer um eletroencefalograma. E pela primeira vez, desde diversas vezes que ela foi para os médicos e fez exames, o eletroencefalograma apresentou uma irregularidade no lado esquerdo do cérebro, no lobo temporal, demonstrando o que tinha falado sobre epilepsia relacionada ao lobo temporal, principalmente sobre psicose ligada a essa doença. Então, até o momento, com os estudos que eu fiz para esse caso e com o livro sobre o caso de Annelise, dá para ver que ela passava por episódios de esquizofrenia-like com crises epilépticas. O médico que fez o exame nela trocou o medicamento que ela estava tomando, passando para um medicamento chamado de Tegretol, ou conhecido como carbamazepina, que pertence a um grupo de medicamentos antiepilépticos e talvez o medicamento que trata condições psiquiátricas, como por exemplo a depressão. Esse medicamento auxilia no controle da transmissão de mensagens no cérebro e regula as funções do sistema nervoso. Uma coisa que eu me deparei quando estava pesquisando sobre esse medicamento foi o seguinte: se você foi diagnosticado pelo seu médico como portador de um distúrbio mental chamado de psicose, pode ser que você deve ser acompanhada por um profissional. E nos efeitos adversos do medicamento está que a pessoa pode sentir letargia, confusão, contração muscular ou agravamento das convulsões. Deve voltar ao profissional da saúde para averiguar se esse medicamento é mesmo indicado para o paciente, pois esses sintomas estão ligados ao baixo nível de sódio no sangue, que pode piorar, no caso de Annelise, os sintomas que ela já estava sentindo. Por enquanto, vou deixar essa luz na cabeça de vocês para as cenas dos próximos capítulos. Ela também falou dos fedores nauseantes que ela às vezes sentia, e o médico considerou serem convulsões psicomotoras, que são convulsões que apresentam um período de comportamento alterado, amnésia e é incapaz de responder ao ambiente. Não há perda de consciência, mas a pessoa não se lembra do comportamento. Annelise não mencionou nada sobre os rostos demoníacos que ela via para o médico. Peter, então, aguentou tudo ao lado de Annelise, até mesmo esses seus períodos em que ela estava depressiva, que eles vinham do nada para ela. Eles sempre conversavam sobre religião, já que essa era uma coisa muito importante para Annelise. E ele não frequentava nenhuma igreja fazia muito tempo. Com as conversas que eles tiveram, ele começou a ir à igreja com Annelise. E foi somente em dezembro de 1973 que ela finalmente contou para Peter sobre os rostos demoníacos que ela via e sobre os fedores que ela sentia. Ela contou para ele que talvez mudar a medicação teria ajudado, mas não estava ajudando muito nos maus cheiros que ela sentia do nada ainda. Peter até mesmo chegou a dizer que talvez ela estava alucinando. E Annelise explicou que quando essas coisas aconteciam, ela não tinha um controle sobre ela mesma e ela não tinha como sentir ou ver o que acontecia com ela. Para ela, era muito difícil essa falta de controle sobre ela mesma, e Peter, tentando ajudar, fez com que tudo que eles fossem fazer, Annelise iria tomar a decisão. Em março de 1974, Annelise visitou o Padre Alt. Mesmo que ela estivesse se sentindo melhor, as coisas não estavam indo bem para ela. Os rostos demoníacos ainda apareciam para ela, mesmo que ela estivesse tomando a medicação regularmente. Às vezes, ela disse, ela não conseguia rezar, mas com a ajuda do Padre Alt, que fez uma oração para ela e sobre ela, ele conseguiu rezar novamente. Annelise tentava sempre que podia visitar o Padre Alt, porque acreditava que suas orações e a sua bênção a ajudavam. O padre achou, depois da visita, que a condição dela estava melhorando e sugeriu para ela que continuasse com um estilo de vida estreitamente católico e que ela continuasse com as consultas dela com o médico. Quando Annelise visitou o médico novamente em maio de 1974, ela estava tendo dores de cabeça muito forte
que é um dos efeitos colaterais do medicamento que ela estava tomando. Os reflexos dela estavam diminuídos e ela estava dormindo mais do que normalmente. Mesmo sendo um dos sintomas que ela estava tendo, como paralisia, o médico encaminhou ela para outro médico, que sugeriu que talvez a Annelise não estivesse tomando o remédio com tanta regularidade como ela falava. A doutora viu uma boa melhora no eletroencefalograma dela e continuou com o medicamento que ela estava tomando desde a última mudança. Assim, em setembro de 1974, Annelise ligou para o Padre Alt. Ela estava muito deprimida, uma coisa que havia se tornado algo muito constante nos últimos tempos. Depois de orar com ela e dar a sua bênção, Annelise se sentiu melhor. Então, desse episódio, o Padre Alt escreveu uma carta para o bispo, pedindo sua permissão para fazer o exorcismo em tempos de crise. Ele sugeriu que tudo seria feito em segredo, mantido tudo que era sagrado para a Igreja Católica e evitar qualquer sensacionalismo religioso fosse feito. Mas seu pedido foi negado pelo bispo e foi aconselhado a manter-se paciente e continuar o que ele estava fazendo com Annelise. Em janeiro de 1975, Annelise foi novamente visitar sua médica. O eletroencefalograma não mostrou nada de diferente, e ela foi recomendada a continuar tomando sua medicação. Ela tinha perdido seu apetite, estava muito pálida e muito deprimida. Às vezes ficava na cama por dias. E nada foi feito ou nenhuma conduta foi tomada pela médica dela em relação a isso, o que eu acho já uma falta de atenção da médica dela com o estado emocional do paciente, porque claramente Annelise vem com uma decadência. Desde sempre ela reportou que estava se sentindo muito deprimida e nenhum médico tomou alguma conduta em relação à depressão dela. Por mais que estamos falando dos anos 70, onde a depressão não era algo que era muito falado. Annelise, depois de sobrecarregar com a faculdade com mais um curso, ela acabou desistindo da faculdade, devido também à sua condição que estava piorando. Mais tarde, ela conta para Peter, seu namorado, como ela estava se sentindo. Ela falou que ela sempre ouvia as vozes dizendo para ela que ela estava eternamente amaldiçoada, e foi uma coisa que ficou com ela por muito tempo, até que conseguissem convencer de que ela não estava amaldiçoada. Mais para frente, Annelise junto com o namorado vão visitar o padre novamente. Ele disse para o padre que ela estava fora do controle, que ela queria que o namorado e suas irmãs ficassem perto, mas do nada ela simplesmente jogava as coisas neles. Ela pediu por sua ajuda e depois de rezarem juntos, ela se sentiu melhor, mas isso não durou por muito tempo. Depois de alguns dias, o Padre Alt foi visitar Annelise em sua casa e encontrou ela em um estado deplorável. Ela ficava repetindo diversas vezes que ela estava condenada. Logo depois, eles começaram a rezar um rosário, mas ela não conseguiu terminar de rezar. Ela não conseguia parar de chorar. Ela contou para o padre que ela não estava tomando suas medicações com frequência. No final, o Padre Alt rezou uma oração exorcista para ele mesmo, e Annelise levantou na mesma hora e quebrou o terço que ele tinha nas mãos. Quando Peter chegou, Annelise tinha uma voz grossa e disse que ele deveria ir embora, e com isso, Padre Alt acreditava plenamente que ela estava possuída. Enquanto o padre estava saindo, ele anotou um pedaço de papel com a letra de Annelise nele. Nesse papel, ele percebeu o quão desesperada Annelise realmente estava. E no papel estava escrito o seguinte: a coragem vai embora. Eu sou uma pecadora. Eu tinha certeza disso na capela. Hoje mesmo pensei em tudo que poderia ser diferente. Eu não tenho mais coragem. Eu tenho medo do meu padre. Eu não confio em mais ninguém. Eu estou em pé no meio da rua e há somente 2 caminhos, a vida e a morte. Com isso, o Padre Alt ficou extremamente preocupado com ela. Ele ligou imediatamente para os pais dela para buscar ela, e eles vieram imediatamente buscar ela e levaram Annelise para o médico desesperados, tentando encontrar a causa dos problemas que ela estava tendo. A médica disse para os seus pais que ela estava com uma epilepsia focada no lado esquerdo do lobo temporal, deixando eles sem esperança. Assim que ela voltou para casa, Annelise começou a comer novamente. As pernas delas estavam cada vez mais finas, e ela tinha dificuldade de se locomover para casa devido à sua fraqueza. Ela se arrastava segurando as mesas, cadeiras ou qualquer coisa que ela poderia colocar a mão para poder se locomover. Era óbvio que ela estava em constante medo de qualquer coisa, e por isso ela não conseguia dormir.
Ela não conseguia também fazer a única coisa que fazia com que ela se sentisse mais tranquila, que era rezar. A amiga da família, Tia, escreveu uma carta para o padre amigo do padre Alt, para que ele pudesse visitar e ver com os próprios olhos as condições que Annelise se encontrava. Depois de ele ver o estado dela, ele reportou de volta para o padre Alt e eles entraram em um acordo que ela estava sob a influência de uma força demoníaca e que talvez essas forças estavam usando o corpo dela. Vamos falar um pouco sobre algo que vocês devem estar doidos para falar sobre: exorcismo. Essa é uma prática ou um rito executado por uma pessoa devidamente autorizada para expulsar demônios de outra pessoa em um estado de possessão demoníaca. Eu pesquisei muito sobre exorcismo por causa desse caso. Até mesmo perguntei aos meus pais, que são católicos, sobre algumas coisas que eu não fazia ideia de como funcionavam. Aparentemente, a variedade de doenças e distúrbios de ordem psíquica que podem ser confundidos com uma possessão é de responsabilidade do padre exorcista avaliar o caso. Os sinais que podem comprovar uma possessão demoníaca, como listados no ritual dos exorcistas, são dizer muitas palavras de língua desconhecida ou entender quem assim fala, revelar coisas distantes e ocultas, manifestar forças acima da sua idade ou condição natural, aversão veemente a Deus, Jesus, a Virgem Maria e aos santos, ou à Igreja, a Palavra de Deus, objetos e ritos sacramentais e imagens sagradas. O que, se formos avaliar a Annelise, ela só tinha aversão, às vezes, às coisas relacionadas à Igreja, mas não era sempre, já que a mesma era muito religiosa. Mas os outros, entre aspas, sintomas não são apresentados em Annelise. A possessão demoníaca não é um diagnóstico psiquiátrico válido ou reconhecido. Aqueles que professam a crença em possessão demoníaca, por vezes, descrevem sintomas que não são comuns a várias doenças mentais, como histeria, mania, a psicose, síndrome de Tourette, a epilepsia, a esquizofrenia e o transtorno dissociativo de identidade. Em caso de transtorno dissociativo de identidade, em que a personalidade é questionada quanto à sua identidade, 29% são relacionados à possessão demoníaca. Além disso, há uma forma de monomania denominada como demoniomania, em que os pacientes acreditam estar possuídos por um ou mais demônios, que é o caso de Annelise. Que esse caso gera uma polêmica muito grande, porque o que claramente podemos ver até o momento é que a mulher está sofrendo tremendamente por sua saúde mental por causa de suas convulsões. Annelise demonstra claros sintomas de uma psicose, chegando até mesmo a parecer um pouco com esquizofrenia. Mas claro, eu não sou uma profissional da área para avaliar Annelise ou diagnosticar ela com alguma coisa, mas podemos ver até aqui, é um erro bem claro de achar que doenças psiquiátricas são alguma coisa do demônio. Acho que principalmente naquela época e pelas religiões em geral. Claro que eu não quero começar uma discussão sobre religião, porque eu não acredito que cabe ninguém discutir a religião de ninguém. Cada um acredita no que quer e todos possam encontrar sua paz e felicidade aonde quer que seja. O que eu quero trazer aqui, para que a gente possa refletir um pouco, é sobre como em nenhum momento ninguém pensou em levar ela para psiquiátrica, por exemplo. Ou até mesmo os médicos encaminhar ela para ver um psiquiatra para tratar, nem que se fosse os sintomas de depressão e ansiedade dela. Faltou muito de todos os lados para que uma tragédia não acontecesse no caso de Annelise. Voltando ao caso. Depois de conversar um com o outro, o padre Alt e o padre Ruth ligaram para o bispo responsável por eles para pedir autorização para realizar pequenas orações exorcistas em Annelise, e eles conseguiram a permissão verbal do bispo para fazer o mesmo. Então, em agosto de 1975, eles vão até a cidade de Annelise com uma missão: fazer o exorcismo de Annelise Mitchell. Durante as orações de exorcismo, Annelise começou a resmungar e gemer que ela estava queimando. E ela tentou derrubar o livro de orações exorcistas da mão do padre Alt. O padre, então, escreve uma carta para o bispo sobre o processo de Annelise. Ele diz que teve um processo pequeno, mas ela não parecia estar bem. Enquanto isso, na casa da família Mitchell, as coisas estavam indo de mal a pior. Annelise apenas descansava 2 horas por noite. Ela às vezes começava a gritar orações por horas sem parar. Ela se ajoelhava e levantava diversas vezes até seus joelhos ficarem inchados e com úlceras de tanto que ela fazia isso. Ela corria pela casa gritando e por longos períodos ela tremia e se contorcia. Depois ela colapsava e ficava rígida
por dias seguidos. Essa rigidez chegou até seu peito, e ela tinha muita dificuldade em respirar. Com o tempo, ela não conseguia comer nenhuma coisa sólida, e só conseguia tomar líquidos. Quando ela não conseguia comer, ela comia moscas e aranhas. Ela urinava na cozinha, e todo mundo tinha que se proteger para não levar um chute ou levar um soco dela. Ela rasgava imagens de santos na parede, quebrava terços e quebrava crucifixos na beira da cama. Às vezes, no calor do dia, ela começava a colocar a cabeça dela na privada. Um dia, Annelise estava debaixo da mesa da cozinha e ela latia como um cachorro sem parar. Todo mundo tentou tirar ela debaixo da mesa, mas ninguém conseguiu. O pai dela ligou para a amiga da família, a tia, e ela instruiu Annelise 3 vezes em nome da Santíssima Trindade para que ela saísse debaixo da mesa e se sentar. Com um passe de mágica, ela saiu e se sentou na cadeira normal, como se nada tivesse acontecendo. Então, os padres exorcistas que estavam fazendo orações de exorcismo em Annelise tinham importantes elementos que definiam uma possessão presente nela. O nome dos espíritos do mal foram revelados e Annelise estava com aversão a objetos consagrados e o medo do exorcismo. Às vezes Annelise queria comer, mas os pais dela não deixavam. Ou porque ela não conseguia abrir a boca, ou porque ela não conseguia engolir. Essa condição ia e vinha, sendo uma preocupação gigante para seus pais. A primeira sessão de exorcismo aconteceu às 4 horas da tarde, no dia 24 de setembro. Antes da sessão começar, Annelise estava falando e rindo com todos normalmente. Então, ela pediu para o Padre Alt segurar a mão dela, porque ela estava com medo do que iria acontecer, já que ela não sabia o que acontecia em uma sessão exorcista. Antes, ela estava se comportando de forma normal e bem quieta no começo, mas depois ela começou a reagir de forma violenta à água benta. Quando o padre fez o sinal da cruz nela, ou aspergiu água benta nela, ela rugia, enrijecia o corpo e se contorcia e tremia. Muitos estavam na sessão falaram da expressão de ódio no rosto dela. É descrito que ela tinha uma noção de tudo o que estava acontecendo, de todas as vozes que era falado por ela pelos demônios, o que normalmente não acontece, porque as pessoas que já foram exorcizadas relatam que elas não se lembram dos acontecimentos ou da possessão em si. Depois que o Padre Alt perguntou a Annelise o que ela viu, ela respondeu: "Eu só fiquei observando e não tinha o controle do que estava acontecendo. Eu estava só no fundo, apenas observando." O pai de Annelise e o namorado dela tiveram que segurar ela, já que ela tentava bater e chutar os padres no meio da sessão exorcista. Muitas vezes ela gritava e uivava, repetindo para parar com essa merda, para a água benta, ou bota essa merda para lá, para o crucifixo. Essa sessão de exorcismo durou 3 horas e meia. E todos que estavam presentes, principalmente Annelise, esperavam que todas as forças que o exorcismo colocariam um fim na possessão, para que a vida de todos pudesse voltar ao normal. Para todos que estavam envolvidos, os padres, os pais de Annelise, as irmãs e a família da amiga tia, eles acreditavam que Annelise era molestada por demônios e uma entidade malévola tinha tomado conta dela, mas não ainda de sua alma. Annelise mesma dizia que os demônios estavam usando sua voz, e ela era somente uma espectadora que não conseguia controlar o que estava acontecendo. Dentre os demônios que tomavam o corpo de Annelise, Judas foi o primeiro a se manifestar. Depois Lúcifer, Nero, que falou: "Eu sou o terceiro dessa aliança." Os outros nomes foram Caim, Hitler e Fleischmann, um padre. Os demônios podiam ser identificados pelo jeito que eles falavam, o tom de voz dele e as expressões do rosto de Annelise. Quando Lúcifer falava por Annelise, ele tinha um jeito majestoso, inteligente e sempre ia direto ao ponto. Quando Hitler falava, ela gritava e latia. Mesmo que as vozes e as impressões mudavam, as palavras eram sempre no dialeto de Annelise, e não mudava de língua e nem nada. E foram assim, seguindo as sessões de exorcismo. Mas nada estava funcionando, e Annelise continuava tendo todos os sintomas de antes. Na verdade, ela estava piorando com o tempo. Então, os pais de Annelise e tia queriam que o bispo visitasse ela para que ela pudesse fazer alguma coisa por ela. O padre Rains, que estava participando da sessão de exorcismo, perguntava diversas coisas sobre vários assuntos para Annelise.
Ela falava que ela ainda dormia no chão, mas durante as sessões de exorcismo, ela tentava deitar para descansar, mas ela era forçada a ficar sentada. Ela disse que estava se sentindo atormentada em diversos aspectos, que estava sofrendo de uma ansiedade extrema. Ela ainda falou que era muito doloroso quando o padre fazia o sinal da cruz nela. Ela falou que ela estava tentando voltar a estudar, mas era uma catástrofe, porque às vezes ela conseguia pegar onde ela parou rapidamente, mas tinha vezes que ela ficava olhando para a página por horas, sem entender nada do que estava escrito. Até que chegou a sessão que era tão aguardada por todos, no dia 31 de outubro de 1975. Um pouco mais cedo, o padre Roderick passou para dar boa sorte e explicar que mesmo que os demônios fossem expulsos do corpo de Anneliese, tinha uma chance deles voltarem. Foi uma longa sessão de exorcismo. Teve orações para a Virgem Maria, para os anjos da guarda, para almas do purgatório e para o Espírito Santo. Foi revelado, não é dito no livro quem falou essa informação, que a Virgem Maria, São José, Padre Pio, Martha Seinfeld, a avó de Anneliese, entre outras diversas figuras, estavam presentes nessa sessão. Um dos demônios chegou a falar: "É difícil estar nessa sala com tanta gente santa presente." No livro é dito que a presença de demônios dentro de um corpo com pessoas de uma vida espiritual intensa é uma tortura para os demônios. Durante essa sessão, parece que todos os demônios foram retirados do corpo de Anneliese. Primeiro Fleischmann, Hitler, Caim, Nero, Judas e por último Lúcifer. Cada um deles teve sua vez de gritar e fazer sons incompreensíveis. O padre Alt falou que eles sentiram um alívio inimaginável, um alívio incrível, que ela estava completamente livre de acordo com eles. Mas depois de 15 minutos, depois de muito tempo de silêncio, foi interrompido por um grito vindo da boca de Anneliese, dizendo: "Eu não fui embora ainda." E o padre Renz pergunta quem seria esse demônio, e ele diz que é alguém que não tinha se revelado ainda. Com o passar do tempo, as sessões ficavam cada vez mais curtas e sem grandes acontecimentos. Era cada vez mais difícil falar com os demônios que estavam presentes no corpo de Anneliese. Uma das sessões, eles descobriram que nenhum dos demônios que estavam antes tinham realmente saído do corpo de Anneliese, fazendo eles voltarem à estaca zero. Uma coisa que é muito importante de se dizer é que Anneliese tinha medo de acharem que ela estava doente mentalmente e ser mandada para uma instituição que cuidava de pessoas doentes mentalmente. Ela tinha esse medo por todo esse tempo que ela estava viva. Para ela, uma estadia numa instituição como essa poderia acabar com a chance dela se tornar uma professora. Para ela, ninguém iria contratar uma pessoa que era doente mentalmente para dar aulas. E o medo foi ficando cada vez maior assim que Judas anunciou que a condição dela iria piorar ainda mais. Os demônios falaram que o desejo deles era colocar Anneliese em uma instituição mental. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, Anneliese continuava tentando ser uma pessoa que ela sempre foi com todo mundo. Ela fazia as pessoas rirem, contava piadas como se nada tivesse acontecendo com ela. Como foi indicado pelos demônios, os meses de maio e junho iam ser muito ruins, mas teria talvez uma melhora em julho. Ela estava com muito medo e triste por não saber ao certo o que iria acontecer com ela. Um minuto ela estava bem e no outro ela estava fora do controle, gritando e tremendo. Ela mal dormia e não conseguia mais comer. Fotos que vão estar disponíveis no nosso Instagram mostram o jeito que Anneliese ficou nesse período. Ela ficou extremamente irreconhecível. Ela estava muito magra, com as olheiras debaixo dos olhos, com uma aparência totalmente desfigurada. Ela se machucava em diversos sentidos. Ela batia a cabeça contra vários objetos, ela se socava, se mordia, esfregava o rosto na parede. E tudo isso foi reportado para o bispo, explicando todos os machucados que Anneliese tinha, tanto no rosto como no joelho, que tinha aquelas úlceras de tanto ela se ajoelhar para rezar. Por diversas sessões, nada acontecia, e uma coisa que vocês devem estar se perguntando é se Anneliese no meio disso tudo estava consciente. E a resposta, por incrível que pareça, é sim. O namorado de Anneliese fala que ela sempre estava certa de suas decisões. Um assunto que eles mais conversaram foram que tudo isso acabaria em julho. E eles deveriam buscar a ajuda de algum médico, já que a condição de Anneliese só piorou desde que ela abandonou o tratamento e as consultas do médico dela. E no dia 27 de junho, Anneliese teve uma febre de 39,9 graus. E essa febre foi abaixada somente com compressas geladas. O pai de Anneliese sugeriu aos padres que um médico fosse chamado, mas Anneliese se recusou a ter auxílio de um médico.
No dia seguinte, ela não conseguiu comer nem beber nada. Uma vez convencidos da sua possessão, Anneliese, seus pais e os exorcistas pararam de procurar tratamentos médicos e colocaram seu destino nas mãos apenas dos ritos de exorcismo. 67 sessões de exorcismos, 1 ou 2 por semana, com duração de até mesmo 4 horas, foram realizadas em cerca de 10 meses, entre 1975 e 1976. Em algum momento, Anneliese começou a falar cada vez mais sobre a morte para espiar a juventude rebelde do dia e os padres apóstatas da igreja moderna que se recusavam a comer. A pedido da própria Anneliese, os médicos não estavam sendo mais consultados. Em 1º de julho de 1976, Anneliese morreu durante o sono. O relatório da autópsia indicou a morte foi desnutrição e desidratação de quase 1 ano enquanto os ritos de exorcismos eram realizados. Logo após o falecimento de Anneliese, os padres Alt e Rains fizeram o comunicado do óbito às autoridades locais, que imediatamente abriram inquérito e procederam com investigações preliminares. Os promotores públicos responsabilizaram os 2 padres e os pais de Anneliese de homicídio causado por negligência médica. O bispo, embora tivesse dado autorização para o exorcismo, não foi indicado pela promotoria em virtude da sua idade avançada e seu estado de saúde debilitado. O julgamento do processo, que passou a ser denominado como caso Klingenberg, iniciou-se no dia 30 de março de 1978 e despertou grande interesse da opinião pública alemã. Perante o tribunal, os médicos afirmavam que a jovem não estava possuída, muito embora o Dr. Richard Ruth, ao qual foi solicitado auxílio médico pelo padre Alt, teria feito a afirmação na época que não havia medicação eficaz contra as ações demoníacas. Os médicos psiquiatras que prestaram depoimento afirmavam que os padres tinham incorrido indevidamente em indução doutrinária, em razão dos ritos, o que havia reforçado o estado psicótico da jovem, e que, se ela tivesse sido encaminhada para um hospital e forçada a se alimentar, o falecimento dela não teria acontecido. A defesa judicial dos padres foi feita por advogados contratados pela igreja. A defesa dos pais de Anneliese argumentou que o exorcismo tinha sido um ato lícito e a Constituição alemã protegia os seus cidadãos no exercício irrestritivo das suas crenças religiosas. A defesa também recorreu aos conteúdos das fitas gravadas durante a sessão de exorcismo, que foram apresentadas aos tribunais de justiça, que por muitas vezes as vozes e os diálogos, muitas vezes perturbadores, dos supostos demônios foram perfeitamente auditíveis. Em uma das fitas é possível discernir as vozes masculinas dos 2 supostos demônios discutindo entre si qual deles deveria deixar o corpo de Anneliese primeiro. Ambos os padres demonstraram profunda convicção de que ela estava verdadeiramente possuída e que teria sido finalmente libertada pelo exorcismo um pouco antes da sua morte. Antes do início do processo, os pais de Anneliese solicitaram às autoridades locais uma permissão para exumar os restos mortais de sua filha. Eles fizeram essa solicitação em virtude de terem recebido uma mensagem de uma freira, e essa freira relatou aos pais da jovem que ela teria tido uma visão, na qual o corpo de Anneliese ainda estaria intacto ou incorrupto, e que essa seria a prova definitiva de caráter sobrenatural dos fatos ocorridos. O motivo oficial foi dado às autoridades foi que Anneliese tinha sido sepultada às pressas em um sarcófago precário. Os relatórios oficiais, entretanto, divulgaram a informação que o corpo já estava em estado avançado de decomposição. As fotos foram tiradas durante a exumação, jamais foram divulgadas. Várias pessoas chegaram a especular que os exumadores moveram o corpo de Anneliese do antigo sarcófago para o novo, feitos de carvalho, segurando por mãos e pernas, o que seria um indício de que o corpo estaria, na realidade, muito decomposto. Os pais e padres exorcistas foram desencorajados ao ver os restos mortais de Anneliese. O padre Rains mais tarde afirmou que ele teria sido inclusive advertido a não entrar no mortuário. Ao fim do processo, os pais de Anneliese e os 2 padres foram considerados culpados de negligência médica e foi determinada uma sentença de 6 meses com liberdade condicional sob fiança para os padres. Enquanto aos pais de Anneliese, eles foram isentos de qualquer sentença porque o juiz falou que eles já estavam sofrendo demais. Décadas depois do julgamento, o filme famoso chamado O Exorcismo de Emily Rose foi lançado em 2005. Esse filme foi baseado na história de Anneliese. O
O filme segue uma advogada que tenta defender um padre envolvido que estava sendo acusado de diversas sessões exorcistas que causaram a morte da jovem. O filme foi aclamado e, ao mesmo tempo, foi muito criticado na época, principalmente pelas partes do julgamento e toda essa parte que chegou à morte da personagem Emily Rose. O filme foca bastante no tribunal e sobre os debates que aconteciam, mas também tem flashbacks que mostram os eventos que antecederam o exorcismo. A cena mais memorável é um flashback que Emily Rose grita o nome dos demônios que estavam possuindo ela. Enquanto ela estava possuída, ela grita o nome de Judas, Caim e o pior, claro que foi Lúcifer. Eu assisti o filme e a história é bem parecida com a história de Annelise. Eu sou meio cagona para filme de terror, mas esse foi um filme bem tranquilo que até eu consegui assistir. Então eu recomendo para vocês assistirem se vocês tiverem vontade e ter uma visão mais completa, mais ou menos, do que tudo que aconteceu. Então, para homenagear a nossa vítima de hoje, já que eu não encontrei nenhuma instituição de caridade em homenagem à nossa vítima, eu queria deixar aqui com vocês a Casa de Isabel, como sempre, que tem como objetivo trabalhar com adultos, crianças e adolescentes que são vítimas de violência doméstica familiar e distribui gratuitamente benefícios para as pessoas junto com os órgãos públicos. Eles têm terapia para pessoas que sofrem esse tipo de abuso e existe também uma proteção para a redução de danos e riscos ao uso de drogas. E eu acho que seria uma boa instituição para colocar aqui, para ajudar as pessoas que sofrem de violência doméstica, sem se importar com gênero, classe social, religião, cor, nem nada. Acho que trazer essas histórias para um público que gosta de ouvir histórias sobre true crime, eu acho essencial fazer uma boa ação que os que precisam de ajuda. Então eu gostaria de deixar, como sempre, o link das doações da Casa de Isabel para quem tem interesse em doar ou saber mais sobre a luta delas. Como sempre, o link está disponível na descrição do episódio junto com as referências. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse caso eu ouvi no podcast Casefile True Crime e fiquei impressionada com um caso como esse não é tão comentado assim. Não vi nenhum lugar falando sobre esse caso e é uma história que tem tudo que geralmente o pessoal gosta de escutar. Tem casos de possessão demoníaca, exorcismo e um crime. Na minha opinião, houve sim um crime, principalmente pelos pais dela que não cuidaram da sua filha direito e deixou ela literalmente se acabar perante a doença que ela tinha. Acho que falar sobre religião é muito complicado, mas aqui é um caso de fanatismo que literalmente levou à morte de alguém. Então é isso, não se esqueçam que estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu estou sempre atualizando lá no Instagram quando tem novos episódios, quando sai alguma notícia relacionada a um caso que já tenha feito ou coisas assim. Então acompanhe nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no podcast. Outra coisa que eu irei deixar aqui, como sempre, é o link de solicitação de casos. Por enquanto estou fazendo casos que eu tenho na minha lista, mas estou sempre aberta a fazer casos que vocês tenham vontade de ouvir. Caso vocês tenham algum caso que vocês queiram que eu cubra no podcast, é só mandar um e-mail para mim no cravoecrimes@gmail.com ou no link de solicitações, que eu já deixei tudo planejado. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam, para que vocês não percam mais nenhum episódio do nosso podcast. Quem puder deixar 5 estrelas na plataforma que você escuta o podcast, isso vai ajudar muito que o Spotify ou outro lugar que você escuta divulgue o podcast para mais pessoas. Isso vai ajudar muito o podcast a crescer. Eu vi já que temos quase 20 avaliações no Spotify e eu fiquei muito feliz por quem deixou as avaliações. Queria mais uma vez agradecer a todos que estão escutando o podcast. Estamos caminhando para o 30º episódio já. Eu nem imaginei que um projeto que eu iria gostar tanto de fazer, como eu gosto de fazer o Cravo e Crimes. Compartilhe com seus amigos e parentes se vocês gostaram dessas histórias. Eu estou sempre aberta a conversar mais com vocês sobre o podcast e até discutirmos um pouco sobre os casos. Não se esqueçam que temos os episódios novos todos os dias 5 e 20 de cada mês, agora. Espero que essa mudança não fique ruim para vocês. É isso, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.